Meu filho, tu me pediste para batizar com o Espírito Santo. Eu sou o batizador com o Espírito Santo. E estou batizando com o Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Quem diz amém? A paz do Senhor, povo de Deus. Onde está o povo mais feliz da terra? Aleluia, glória a Deus. Somos agradecidos a Deus por estarmos em sua presença. Não saia da presença de Deus. Glória a Deus. Sou grato a Deus pela vida do nosso querido pastor Orisvaldo. Deus o abençoe. E em nome dele eu cumprimento todos os demais pastores aqui presentes e vamos direto à palavra de Deus. Quem trouxe a sua Bíblia, por gentileza, abra a palavra de Deus. No Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, no capítulo de número 9, e versículos de número 35 a 38. Se você puder continuar com a Bíblia aberta, faça isto. Mateus capítulo de número 9, versículos 35 a 38. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, pregando, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, para que mande ceifeiros para a sua seara. Por gentileza, repita após mim: percorria, ensinando, pregando, curando, viu a multidão, teve compaixão, declarou a nossa realidade e fez um pedido de oração. Tome o seu assento. Glória a Deus. Querida igreja de Deus aqui reunida, felicitamos a igreja alagoana pelos seus 109 anos de existência a partir de sua organização. Louvamos a Deus também pelos 101 anos de aprendizado em escolas bíblicas de obreiros. Nesta noite, temos um texto da palavra de Deus que nos fala a respeito de um relato do evangelista Mateus sobre o que Jesus vinha fazendo e por que fazia, e um projeto de Jesus em envolver mais pessoas naquilo que ele faz. O texto sagrado nos diz que o Senhor Jesus percorria cidades e aldeias. É interessante dizer que aqui não diz ele foi a uma cidade, ele foi a uma aldeia. Aqui diz ele percorria cidades
e aldeias. O texto sagrado nos mostra, portanto, que Jesus dava atenção aos locais mais povoados e menos povoados, mais estruturados e menos estruturados. Interessante também que o texto diz que ele dava atenção e valor a estes locais, indo até eles, não ficando em apenas um deles, mas dando atenção a muitos lugares, cidades e aldeias. As cidades são lugares naturalmente mais urbanizados, as aldeias menos urbanizadas, as cidades mais estruturadas, as aldeias menos estruturadas. E Jesus dava atenção às cidades e às aldeias. Me chama muito a atenção esta atitude de Jesus, esta maneira dele agir, esta forma dele trabalhar. Jesus não dava privilégio a um lugar por ser maior, em detrimento de outro por ser menor. Jesus percorria cidades e aldeias. E eu preciso aprender, eu preciso entender porque Jesus fazia isto. É porque gente habitava na cidade, mas gente também habitava na aldeia. E o valor da alma daquele que habita na cidade é o mesmo valor daquele que habita na aldeia. Eu quero também aproveitar para parabenizar esta igreja mais do que centenária, que aprendeu com Jesus e não fica objetivando ir apenas aos grandes centros urbanos, mas dá atenção também às cidades interioranas, aos distritos, aos povoados, às vilas, aos bairros mais abastados e os menos favorecidos também. É assim que uma igreja que se baseia em Jesus e que aprendeu com Jesus faz. É assim que a verdadeira igreja de Cristo atua. É assim que a verdadeira igreja de Cristo trabalha. É lamentável, e aqui eu coloco o meu ponto de lamentação, que nesses dias em que surge igreja de toda qualidade e para todo gosto, e eles objetivam, na sua grande maioria, as que surgem por último agora, estão objetivando apenas os lugares que parece que dão até um aparente retorno, um suposto retorno, porque objetivam apenas questões humanas, materiais, estruturais, perecíveis, materiais e temporárias. Mas o Senhor Jesus ensina que nós precisamos olhar para as cidades e para as aldeias. Jesus não ficava trancado na sinagoga. Jesus ele não ficava trancado dentro de casa. Ele não mandava recado para quem pudesse ir no lugar dele. Ele ia, ele percorria, ele saía das quatro paredes e ele ia às cidades e às aldeias. Com a nossa vivência no ministério, eu tive uma oportunidade de certa vez alguém dizer assim: sabe, pastor, em tal lugar aqui nós não estabelecemos igreja, em tal lugar não tem igreja de qualidade nenhuma. E é porque a gente já percebeu mesmo que lá não cabe igreja, lá não vai caber igreja, estruturar igreja. E eu perguntei: por que não? Por que não se estrutura igreja nesses lugares? É porque é pequeno demais e não dá. Mas deixa eu te falar uma coisa: Jesus nunca desprezou a aldeia. Jesus sempre deu valor à cidade, mas ele também dava valor à aldeia. E ao chegar em uma determinada cidade, ao receber esse discurso, eu percebi que um monte de denominações nunca olhou para determinados locais, mas Deus colocou no meu coração. A partir do momento que olhei para esse texto, o Senhor Jesus então falou comigo: vai lá e estabelece a minha igreja naquele lugar. Vai lá e prega a minha palavra neste lugar. Vai lá, porque as pessoas que
moram ali têm alma igual à sua. Vai lá, porque Jesus derramou o seu sangue por aqueles que habitam na cidade e que habitam na aldeia. E começamos a estabelecer igrejas nesses locais. Aos 20 anos de idade, aos 21 anos mais propriamente, eu fui designado pelo Departamento de Evangelização e Missões para ir estabelecer uma igreja numa localidade que ninguém queria ir, porque ela era muito perigoso. E quando eu saí de dentro do departamento, muito radiante, com um sorriso no rosto, um obreiro se deparou comigo e disse assim: que alegria é essa? Parece que viu uma nota de dinheiro, uma nota de 100. E naquela hora eu disse: não, eu não vi uma nota de 100. Eu acabei de ser designado para ir para um local, abrir uma igreja em determinada comunidade. Quando eu disse o local, ele disse: homem de Deus, que alegria é essa que tu está tendo? Nesse lugar tu não deves ir, porque lá eles matam um hoje e deixam outro amarrado para amanhã. Eu digo: exatamente, eu não estou indo para lá para morrer, eu estou indo para lá para dar vida para esse povo. Jesus derramou sangue por eles, Jesus também derramou sangue por eles. E eu tinha um desafio, e em 60 dias apresentar algum resultado significativo. E eu fiz um acordo com Jesus e disse: Jesus, eu quero te pedir que um dia pelo outro, durante esses 60 dias, o Senhor me dê uma vida por dia neste lugar. E durante o dia eu evangelizava, à noite fazia culto. Sabe o que aconteceu? Já ia com 15 dias e ninguém recebia Jesus como Salvador. Mas quando foi no 15º dia, durante um único culto, 64 pessoas aceitaram a Jesus de uma só vez. Eu disse: obrigado, Jesus, tu já fizeste compensação e já fizesse até adiantamento. Glória a Deus. E Jesus começou a batizar com o Espírito Santo ali e salvar mais pessoas. E as pessoas foram se convertendo. A primeira pessoa que se converteu aprendeu logo a cantar hino. E ocorreu uma coisa muito interessante. As pessoas num local como esse que aprende a cantar, oferece ao pastor a oportunidade de todo culto lhe dar a chance de cantar. E todo culto aquela irmã cantava, e ela começou a louvar Jesus. Quando de repente ela disse: pastor, é o seguinte, eu quero lhe pedir um favor. Eu digo: fale, minha irmã, o que a senhora precisa? Ela disse: é porque o meu marido, ele escuta o culto lá de casa. Quando a gente começa a orar, ele sabe que a gente começou o culto. Quando a gente começa a cantar, ele sabe que a gente está no culto. Quando o senhor prega, ele escuta tudo. E quando eu tenho oportunidade, ele sabe que eu cantei. E ele mandou dizer ao senhor que o senhor me dê a oportunidade de novo, ele vai lhe matar, vai matar o senhor primeiro e depois lhe mata. Aí eu disse: não, irmão, então para a senhora ficar vivo e eu continuar pregando evangelho, aí a senhora não canta mais nos cultos, eu canto aqui e os irmãos vão cantando e a senhora fica sem cantar. Tudo bem. Daí, irmão, depois de uma semana, num culto daqueles que Jesus derrama a sua graça, o seu poder, e a sua presença é sentida nitidamente. Sabe quando ferve mesmo a presença de Deus? Daí a pouco eu me esqueci da ameaça e eu disse: irmã Seisão, venha louvar a Jesus. E ela veio cantar o hino. Ela cantou, falou línguas estranhas, se alegrou na presença de Deus. Quando foi no outro dia, eu saí evangelizando pela rua, e a uma distância mais ou menos daqui para onde está o irmão que está filmando, estava a casa dela. E daí de lá da casa dela, ela fazia desse jeito assim, ó. E eu entendia que ela estava fazendo assim. Essa serva de Deus está me chamando para falar alguma coisa. E eu fui andando. Quando eu estava a uns 5 metros dela, ela diz assim: pelo amor de Deus, vá embora, meu marido vai lhe matar hoje. Aí eu dei as costas. Quando eu dei as costas, ele saiu de dentro de casa e disse assim: não corra e não fuja, se vire para cá para eu lhe matar olhando para você. Aí eu, que sou inteligente e crente, mas com juízo muito bom, peguei a minha Bíblia e coloquei assim no peito, né? Ele disse: está pronto para morrer? Eu digo: bem, antes de eu morrer eu quero lhe dar alguma coisa. Isso o que é? Eu quero lhe dar a chance de viver para Jesus. E comecei a levantar a minha voz dizendo: o Senhor Jesus derramou o sangue dele por você.
para comprar a sua vida com o precioso sangue da sua vil maneira de viver. Não foi com prata nem com ouro que foste comprado, mas com o sangue do Cordeiro Santo, imaculado e incontaminado. Quando eu terminei de citar o versículo, ele estava se tremendo, o revólver tremendo na mão dele. Aí eu disse: pronto, agora nós vamos trocar de arma. O senhor pega a minha e eu recebo a sua. Ele me entregou o revólver dele, caiu de joelho no chão e aceitou a Jesus como Salvador. É o lugar onde o povo não queria ir, mas Jesus, ele vai para a cidade e vai para a aldeia. Ele vai para a cidade e ele vai para a aldeia. E eu quero dizer nesta noite que a visão está sendo mudada na vida de muita gente que estava escolhendo lugar para ir, mas Deus está levantando nesta noite, em meio aos 109 anos, aqueles que vão entrar nas cidades e que vão entrar nas aldeias, porque Jesus tem obra no lugar grande, no lugar pequeno, no lugar com muita gente e no lugar com pouca gente. O texto sagrado diz que ele ia nesses lugares e fazia 3 coisas. Ele ensinava, diga ensinava. Bora, prega comigo, diga ensinava. E ele pregava, diga. E ele curava, diga ensinava, pregava, curava. Era a maneira de Jesus reverter um quadro. Jesus estava implantando o reino de Deus naqueles corações. E aqui ele estava ensinando o evangelho, pregando o evangelho e demonstrando o evangelho. O texto diz que ele ensinava. A palavra ensinar aqui é uma palavra chamada didasco, de onde vem a palavra didática. É quando uma pessoa informa outro a respeito de algo, transmite conteúdo com tanta atenção e de forma personalizada, de maneira tão detalhada, cheia de requintes e pontos principais e secundários, de maneira sequencial, precisa e até mesmo podemos dizer de forma devotada. Tamanha atenção que o nome disso se chama didasco. Jesus, ele é o mestre da didática. Jesus, ele é a base de todo o ensino. Jesus é o modelo de ensinamento. Estava profetizado a seu respeito em Isaías 53:11. E ele, pelo seu conhecimento, salvará muitos. Jesus veio transmitir conhecimento. Quando ele pisa na terra, ele ensina. Quando ele abre a boca, ele ensina. Quando ele olha, ele ensina. Quando ele se cala, ele ensina. Quando ele entra no barco, ensina. Quando vai na sinagoga, ensina. Como sobe a montanha, ensina. Quando se senta, ensina. E ele também se levantava para ensinar. Os fariseus e saduceus, tão falados ontem à noite, ficavam esquisitos quando olhavam para ele. E alguém dizia: ele ensina diferente. Jesus ensina diferente. Ele não fala como você, não. Ele fala com autoridade. Lá na frente, no capítulo 23 desse mesmo evangelho, Jesus, ele mostra qual é a sua autoridade. É porque fariseu falava e não fazia, dizia, mas não cumpria, falava daquilo que não vivia. E Jesus não, Jesus ensinava fazendo. Jesus falava e fazia. O que ele dizia é o que ele praticava. Aí está a sua autoridade. Havia profecia em Isaías, capítulo de número 9, versículo de número 6. E um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros.
ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. No meio desses 5 nomes, que são nomes naturais de Jesus, existe um deles chamado Conselheiro, porque quanto às suas obras, ele é maravilhoso, mas quanto às suas palavras, ele é conselheiro. E onde Jesus falava, algo de diferente acontecia. Se ele dizia algo, as pessoas ficavam com os olhos esbugalhados, a boca aberta. E uma certa vez, uma comitiva de soldados a serviço dos saduceus foram prendê-lo, e quando chegaram lá, deram uma paradinha antes de prender e começaram a ouvir Jesus. E Jesus foi falando e o queixo deles caindo, e Jesus falando e os olhos deles se abrindo, e Jesus falando e eles relaxando os ombros. Daí a pouco eles voltaram sem prender Jesus. Os sacerdotes disseram: cadê o homem preso? Ele disse que nada, nunca, 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 nunca homem algum falou como este homem. Mas ele não somente ensinava, ele pregava. E a palavra para pregar é diferente de ensinar. Quem ensina dá detalhes, quem prega declara. Vocês se lembram que ainda ontem à noite o pastor Bento falou a respeito de João Batista. João Batista não ensinava nada, ele só pregava. Ele pregava porque fazia declarações. Ele pregava porque ele anunciava algo. Quando ele abria a boca, ele dizia assim: se arrependa. Nem explica como é que é o processo. Se converta. Está falando com quem? Raça de víbora. A pregação declara. A pregação anuncia. A pregação firma. A pregação diz, e não precisa tanta explicação. Mas o que há de mais interessante é que calaram a boca de João, encarcerando-o. Porém diz o texto, depois, lá capítulo de número 1 do Evangelho de Marcos, depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus também fazendo o quê? Pregando, 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 pregando. Pelo menos mudou o tema, não. Pregando: arrependei-vos e crede no Evangelho, porque o reino de Deus é chegado. Jesus, ele prega, Jesus ensina, Jesus prega. Mas Jesus também faz o quê? Ele cura. O que há de mais interessante é que naqueles dias, aqueles que estavam responsáveis por falar aquilo que vinha de Deus, não tinham nenhuma evidência de que Deus era com eles. Mas quando Jesus se apresenta e começa ora a pregar, ora a ensinar, quando tinha qualquer pessoa doente, ele curava. Se tinha um cego, ele curava. Se ele estava por ali, o cego, ele cuspia no chão, fazia lodo, passava nos olhos do cego, mandava se lavar, voltava já enxergando. Ele mandava paralítico levantar, ele mandava mudo falar, enfiava os ouvidos e os dedos no ouvido do surdo. Quando tirava, ele escutava. E os milagres foram acontecendo, e os milagres foram acontecendo, e as curas foram aparecendo, e as pessoas começaram a ver: tem algo de diferente na vida deste homem. Agora, o que é de mais interessante é que todas essas 3 ações de Jesus foram baseadas em algo que brotava dentro dele. E o que era, pastor, que brotava dentro dele? Olhe para o texto, dê uma olhadinha. O texto diz: e vendo a multidão. E vendo a multidão, a palavra aqui para vendo, referente à multidão, é examinando e percebendo com os olhos, fazendo uma investigação. Todos esses sinônimos estão atrelados a este verbo aqui no texto chamado ver. Agora, ele olha para a multidão. Para onde ele olhava, as pessoas que ele via, diz aqui, olhando a multidão, teve grande compaixão deles. Repita esta palavra: compaixão. Diga com força: compaixão. Diga mais forte agora: compaixão. Olhe para mim. Você sabe o que é compaixão?
Compaixão vem de uma palavra que significa entranhas, vísceras. Que é isso, pastor? Como é que pode? O que é que significa? Vou te dizer. A palavra compaixão deriva-se de vísceras, por causa de um entendimento que existia, que a sede das emoções humanas era nas suas vísceras. E baseadas em quê? Todas as vezes que uma pessoa observava uma situação deplorável, uma situação caótica, e isso lhe revirava por dentro, e isso mexia com os seus intestinos, e isso dava um mexido dentro da sua barriga. Eu não sei se você já teve essa experiência. Olha para uma situação ruim, um estado caótico, algo deplorável, e aquilo mexe com você por dentro, e ele conduz a tomar uma atitude. O nome disso é compaixão. Pois observe bem, quando Jesus olhava para a multidão, ele tinha compaixão. Olhe para cá. Você concorda comigo que a igreja é o corpo de Cristo? Você concorda comigo que Jesus é a cabeça da igreja? Então você concorda que nós estamos ligados a Jesus, sim ou não? Repita, sim ou não? Então a igreja, ela tem que se parecer com Jesus. A igreja tem que se comportar como Jesus. A igreja precisa reagir como Jesus. Aleluia. Olha aqui. Jesus via as pessoas. E quando ele olhava para as pessoas, ele se revirava todo por dentro. E por que ele tinha essa reação? Aqui o texto diz: porque os via andando como ovelhas desgarradas e errantes, que não tem pastor. Eu vou explicar isso para vocês. A palavra desgarrada aí não é simplesmente uma ovelha que se perdeu. O entendimento utilizado para esta palavra é de uma ovelha perdida, atacada, ferida, com os abutres rodeando para comê-la. O estado é caótico, é deplorável, é preocupante. É para você dizer: sai daí, faz, não vai fazer nada. Mas a ovelha está sem ninguém. Ela está ferida, sangrando, à beira da morte, e o urubu pronto para comê-la. Desgarrada, é essa palavra. E agora, errante, é a palavra que é traduzida por exausta. É outra situação da ovelha que está sem pastor. Ela está num local que não tem comida. Ela está num local sem bebida. E ela perde as suas forças. E ela cai. E espera a sua morte. Quando Jesus olha para a multidão da Judeia, quando Jesus olha a população da Galileia, enxerga um povo sem liderança espiritual, um povo à deriva da sua morte, um povo prestes a sucumbir permanentemente, a se acabar de vez, a ser destruído, porque os saduceus tinham compromisso com os políticos. Os fariseus não passavam de hipócritas. Os demais estavam seguindo cegos que estavam guiando cegos. Aí Jesus diz assim: povo desgarrado, povo errante, ovelhas sem pastor, gente sem cuidado. O povo está à beira da morte. Estão indo para o abismo. E o texto diz: ele teve grande compaixão. Tendo ele compaixão, como é que ele agia? Diga agora: ele pregava. Diga: ele ensinava. Ele curava.
E o que é que você faz? Eu disse agora há pouco que a igreja precisa se parecer com Jesus. O tema deste evento é tempo de restauração. Sabe, irmãos, parece que nós estamos vivendo para regime de engorda. Parece que nós estamos preocupados com os nossos próprios umbigos. Parece que perdemos a visão de um mundo perdido. Ainda ontem à noite fizemos um insistente apelo. E ao que parece, a única pessoa que não era crente aqui dentro não estava aqui dentro, estava lá fora. E sabe por quê? Porque nós não enxergamos o perdido. Nós quem? Eu. Nós quem? Você que está me ouvindo. Para agora. E se lembre qual era a sua preocupação 2 ou 3 horas antes de vir para cá. Se não era a roupa que ia vestir, se não era a maneira que iria se apresentar, se não era a forma como seria visto hoje à noite. E nos esquecemos de trazer uma pessoa para ouvir a palavra de Deus. Um perdido. Vivemos uma época em que a igreja está deixando de ser evangelística. E deixando de ser evangelística, está também a caminho de deixar de ser genuinamente evangélica. Vivemos uma época em que as pessoas que se congregam conosco estão cada vez mais parecidas com os que não se congregam. Visitam os mesmos sites do incrédulo. Se distrai com as mesmas tolices de um ímpio. Gasta o seu tempo da mesma forma de um descrente. Se divorcia com a mesma facilidade de um ateu. E o pior de tudo isto, um povo que tem deixado também de buscar a face de Deus. E como se não bastasse, estamos entrando nas mesmas ondas de entretenimento no mundo evangélico. A tietagem é grande. Quando tem evento, alguém pergunta: qual é a estrela que o pastor poderá trazer? Qual será o atrativo que vai cantar nesta noite? Ainda bem que é um adorador, glória a Deus. Mas fala para mim que se fosse algum desses estrelinhas gospel anunciados e badalados hoje à noite, se não teria 3 tantos de gente aqui por conta própria. E quando se faz show, pode cobrar ingresso, cobrar caro, não falta o dinheiro do ingresso, não falta o dinheiro da passagem, não falta o dinheiro do lanche. E se o pastor proibir, o povo ainda vai e diz: é porque a gente precisa, né, disso também. O jovem precisa de show. Eu digo o contrário: o jovem não precisa de show, ele precisa de chão. Joelho no chão, face no chão. Aleluia. Jesus enxergava o perdido. E a pergunta é: você enxerga o perdido? Quando você sai de casa e olha as pessoas nas ruas, você as enxerga como perdidos? Quando você se senta do lado de alguém, você enxerga o perdido?
Pois eu vou te explicar. Sabe por que você não prega para o seu companheiro de viagem? Porque você não enxerga como perdido. Você não se dá conta que aquela alma está correndo o risco de naquele mesmo dia morrer sem confessar a salvação em Jesus Cristo. Isso não nos incomoda, isto não nos perturba. Eu li um livro chamado Clamor do Mundo. Passei 6 meses sem conseguir dormir a noite toda, porque me lembrando de alguém que naquela hora poderia estar morrendo e se encaminhando para o inferno. Jesus enxergava o perdido, tinha compaixão dele, e ele pregava, e ele ensinava, e ele curava, porque era movido de compaixão. Onde está a compaixão da igreja? A compaixão da igreja não aparece, porque a igreja não consegue enxergar a real situação do mundo perdido. Mas Jesus sabe trabalhar. Jesus sabe trabalhar. E eu vou lhe revelar agora o mecanismo que Jesus se utiliza para restaurar uma situação caótica e levantar obreiros, e levantar pregadores, e levantar ensinadores, e levantar pessoas a serem usadas para a cura divina. Dá uma olhadinha para o texto. Depois que é detectada a situação, disse aos seus discípulos: preste atenção, o serviço é muito e está faltando gente para fazer. Ele diz: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Eu quero que você repita uma palavra, diga rogai. Eu quero que você faça com mais força, diga rogai. Sabe o que é isso? Rogar é um pedido que se faz de forma encarecida. Quem pede, pede, mas quem roga, pede encarecidamente. Esse verbo aqui no texto original é uma palavra que é utilizada somente para pedidos que não podem deixar de ser atendidos. E aqui Mateus, ele utiliza esse termo. Ele utiliza o termo para traduzir a intensidade do pedido de oração de Jesus. Ele diz: olha, vem um cá, olhe para mim. Discípulos, venham cá. Pedro, venha cá. Tiago, João, se aproximem, venham cá. Escute o que eu vou dizer. Se coloquem diante de Deus em uma oração intensa. Não é para dizer assim: Senhor Deus, manda alguém para trabalhar. Não, não é isso. Vocês vão se colocar diante dele e vão começar a dizer: Senhor, Senhor, a seara é grande. Eu estou vendo a seara é grande, Senhor. Tem pouca gente envolvida nesse trabalho. Senhor, a seara é muito grande. Deus, a necessidade é grande. Isso aqui é rogar. É quando o camarada acha pouco gritar, ele se joga no chão. Aí começa a rasgar o coração. Não é a chamada que eu falei ontem pela manhã, a chamada oração da pressa, nem a da fome e nem a do sono. Não é uma oração rápida e descontraída. Não é uma oração de flash. É uma oração constrangedora, angustiante. É uma oração de coração rasgado.
está dizendo: Senhor, eu te peço, manda. E a palavra que manda, sabe o que significa? É expulsa. Era utilizado para espirro. Você já imaginou a força que tem um espirro? Já notou que se você tampar o nariz, você pode estourar uma veia? Pois esse verbo traduz a força de um espirro. Ele não está dizendo assim: por favor, obreiro, vem cá. Ele não está dizendo assim, ó: Senhor, manda ele. Olha, não é assim. É assim, ó, vem cá. Senhor, manda, manda. Você vai. Você já orou assim? Você se lembra de ter orado assim? Ou você ora assim: ó Deus, manda ceifeiros, manda obreiro para a tua seara, amém. Dobre os joelhos, chore, rasgue o coração e não as vestes. Chorem os sacerdotes entre o alpendre e o altar. Rasguem o coração e diga: Senhor, mande. Senhor, mande. Por que Jesus ele manda rogar e não apenas orar? Porque ele sabe que quando você ora intensamente por algo, você corre o risco de se tornar a resposta de sua própria oração. Anote isto na testa de quem mais você ama. Quando você ora intensamente por algo, você corre o risco de se tornar a resposta de sua própria oração. E o que aconteceu? Eu estou me lembrando aqui de Martinho Lutero. Martinho Lutero registra que quando ele estava em meio àquele movimento, pregando a verdade, falando os fundamentos da fé, o outro monge chegou para ele e disse assim: Lutero, eu estou vendo que você está pregando, você está ensinando, você está dizendo tantas verdades, o que você está falando é muito forte, você está no fronte de batalha. Deixa eu te dizer uma coisa, eu não tenho como ir com você não, mas eu vou orar por você. Você falou assim: você vai, e eu fico trancado aqui orando. Aí Lutero disse assim: você vai orar mesmo? Vou. Mas vai orar intensamente? Vou. Vai orar com o coração aberto? Vou. Ele ficou consolado, disse: pode começar. E Lutero foi. Tempos depois, esse seu amigo procurou ele e disse: Lutero, oi, eu tive um sonho. Como foi? Olha, eu tenho orado muito para Deus te usar, para Deus levantar mais gente. Eu tenho orado muito e eu tive um sonho de um campo muito grande. Diga assim: a seara é grande. Era um campo muito grande, mas eu encontrava um homem sozinho, com a foice na mão, colhendo. E eu disse: coitado desse homem trabalhando só. Quando de repente eu fui andando e eu fiquei de frente para o homem era você. E quando eu olhei para você no sonho, uma voz se apresentou a mim e disse: vai trabalhar também. E Lutero falou para ele: eu sabia que isso iria acontecer. Quem ora intensamente por algo corre o risco de se tornar a resposta de sua própria oração. Sabe, queridos irmãos, a restauração que precisamos neste tempo
é uma restauração de busca pela face de Deus. Se a igreja começar a buscar ao Senhor, enxergar a real situação do mundo perdido, do mundo caótico, do mundo lançado nas trevas, eu preciso lhe dizer, ela vai entrar em oração. A sua oração será intensa, o seu coração será rasgado, e sabe o que é que vai acontecer? Vão se levantar os pregadores do Evangelho como resposta de suas próprias orações. O Senhor Jesus falou com os discípulos assim, está escrito em Marcos capítulo 3 e versículo 14, e chamou a si os que ele quis e os nomeou para que estivessem com ele, depois os mandasse a pregar, a curar, expulsar demônio. A proposta de Jesus é, primeiro gasta tempo com ele, e o resultado é sair pregando e o Evangelho de Jesus, e o resultado é sair curando aqueles que estão enfermos, e o resultado é sair libertando aqueles que estão oprimidos. E nesta noite eu venho aqui para lhe dizer, Deus vai te levantar assim que você se dobrar. Assim que você se dobrar, é Deus que vai te levantar. A igreja que clamar receberá o maior despertamento da história da igreja. A igreja que clamar, ela será sacudida pelo próprio Deus. É neste momento que se levantarão os evangelistas, os missionários, os pregadores, os anunciadores de boas novas, e o tempo de Deus para nós está chegando. Jesus fez o pedido de oração a estes homens. Os dias se passaram. Jesus é morto, ressuscita, encontra-se com os discípulos, olha para eles e diz assim, ó, eu estou indo, e vocês vão para Jerusalém. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Aleluia. A contagem é de 10 dias. O livro de Atos dos Apóstolos diz que eles foram para o cenáculo e ali perseveraram unanimemente em oração. E eles ficaram lá. A palavra de Jesus é assim, ó, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e vos darei o Consolador. Chegou a hora. Eles caem de joelhos, oram em pé, oram sentado, oram andando, oram deitado, sei lá. Ao término de 10 dias, eles estavam sentados como os irmãos estão aqui. E durante este período, eles não estavam fazendo outra coisa a não ser orar ao Senhor. E veio sobre eles o som como de um vento veemente, impetuoso, encheu a casa em que estavam assentados, e foram vistas línguas repartidas como que de fogo pousar sobre eles, e eles foram revestidos de poder e começaram a falar em línguas estranhas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E por que isto aconteceu? Porque para eles serem enviados, eles não poderiam ser enviados com frouxura, com medo. E a palavra que está escrita em Atos 1:8 eis que sobre vós virá a virtude do Espírito Santo, a virtude do Espírito Santo, e ser-me-eis
testemunhas. A palavra testemunha significa um tipo de pessoa que fala o que viu ou o que sabe, e mesmo sob ameaça de morte, continua falando o que viu ou o que sabe. Antes de ser revestido do poder de Deus, Pedro nega Jesus 1, 2, 3 vezes. Os discípulos correm quando Jesus é preso, mas quando eles são cheios do Espírito Santo de Deus, eles começam a pregar. Daí a pouco eles começam a curar. Os milagres começam a acontecer. Eles são ameaçados de morte, mas não param de pregar. Calem a boca, não preguem. Eles continuam pregando. Nós vamos bater em vocês, pode bater. Nós vamos continuar pregando. Nós vamos matar vocês. Enquanto a gente não morre, nós vamos continuar pregando. Por quê? Porque eles oraram, foram revestidos, a visão do mundo perdido se apoderou deles. Eles tiveram compaixão do perdido e começaram a fazer do jeito que Jesus fez. Aí onde você está, fique de pé, por favor. Aleluia. Aleluia. Se a igreja começar a rogar, levanta, envia, prepara, chama, levanta obreiros, levanta pregadores, levanta instrumentos na terra, levanta os canais através dos quais irás operar. Levanta. Se a igreja começar a rasgar o coração, ela mesma vai dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia. Olhe para você mesmo e veja quantas pessoas você já levou para Jesus ao longo de sua vida. Você pode fazer mais. A igreja é poderosa em Deus quando ela tem a visão de Deus. A igreja faz o que Jesus fez quando ela vê o que Jesus viu. Aleluia. Por que nós não estamos pregando como deveríamos? Por que nós não estamos ensinando como deveríamos? Por que nós não estamos curando como deveríamos? Porque falta-nos compaixão. E porque não há compaixão, porque não temos a visão do perdido. Mas se nesta noite Deus te libertar da cegueira e te chamar para a oração, você será a resposta de sua oração. Procure uma pessoa agora perto de você, se vire para ela e segure nas mãos dessa pessoa. Fique de frente, não fique de lado, de frente. Escolha alguém e fique de frente para esta pessoa. Você vai orar com esta pessoa e vai dizer: Deus, envia ceifeiros para a tua seara. Torna-nos mais missionários como nunca fomos, mais evangelistas como nunca fomos. Faz de mim um pregador da tua palavra. Vai, abre a boca. Abre a boca, começa. Fecha os olhos, não desvia a tua atenção. Não olha para telefone, não. Não conversa agora, não. Agora é hora de você orar. Abra a boca.
Não olha para mim não, abre a boca, clama, ora, pede a Deus misericórdia. Vai clamando, rasga o coração, pede misericórdia a Deus. Aleluia, aleluia. Oh, glória a Deus. Kadaya basuriande kalamanda raya hobiaste kate. Aleluia. Peça perdão a Deus pela negligência. Peça perdão a Deus pela vida distraída. Lei camanda raio rabaço de ande cabacharanai. Aleluia. De canta